Falar de política em demasia é um vício. Tudo que afasta o ser humano dele mesmo é um vício. Tudo o que o aliena é um vício. E muitas pessoas se alienam de si mesmas na política, falam de política o tempo todo, colocam a culpa de tudo na política para que não precisem cuidar de suas próprias vidas. Eu sei que a política está um caos. Muitas das coisas ruins existentes no Brasil são resultantes da política ou dessa classe política incompetente. Mas se nós ficarmos debatendo apenas a política e não cuidarmos da nossa vida, e mais não nos conhecermos, também não chegaremos a lugar algum. Várias pessoas me criticam porque eu não falo mais de política em meus vídeos, mas daí eu pergunto, do que adianta falar do Lula, da Dilma, do Aécio Neves, do José Serra, do Geraldo Alckmin, do Michel Temer, do Dória, ou seja o que for, se nós ficamos apenas nesse círculo vicioso, alimentando essa energia ruim e negativa e sendo alimentados por essa energia também. Porque muitas pessoas estão nesse círculo vicioso do debate político, não conseguindo sair disso, se alienando nisso também, deixando de resolver os seus próprios problemas e pior, deixando de se conhecer. O ser humano precisa se conhecer nessa vida. O seu maior comprometimento é consigo mesmo, não com a economia, com a política, ou seja o que for. Essas coisas são secundárias. Em primeiro lugar deve estar o ser humano. Isso não tem nada a ver com egoísmo, mas sim desenvolver-se internamente, primeiramente, para se tornar alguém útil para o meio social. Alguém que não se conhece, não se desenvolve, ele também não consegue ser útil para a sociedade. Porque as grandes mudanças e transformações sempre começam dentro do indivíduo. Quando ele se resolve consigo mesmo, que ele consegue também ajudar os seus semelhantes. Então, é preciso tomar cuidado para não se alienar com as discussões políticas. Porque chega uma hora que o indivíduo só fica debatendo política e nada mais. Fica discutindo os problemas políticos do país e se esquece da sua própria vida. E o faz de forma proposital muitas vezes, para não precisar se olhar no espelho, reconhecer as suas falhas, os seus erros, os seus problemas, os seus desajustes, porque as pessoas fogem delas mesmas, de múltiplas formas, através do consumismo, das drogas, das futilidades, da depravação sexual e também dos debates políticos. Aquele que só pensa em política e só debate política está se alienando, sem o perceber. Acha que é uma pessoa muito informada, que está lutando pela sociedade, mas não está nem resolvendo os seus problemas interiores. E é como eu disse, o ser humano precisa se resolver consigo mesmo, primeiramente. Porque quem se conhece consegue também conhecer minimamente os seus semelhantes, porque existem alguns padrões comportamentais nas pessoas. E quando nos conhecemos, nós conseguimos prever algumas reações dos nossos semelhantes. Conseguimos conhecê-los um pouco a partir daquilo que nós conhecemos e reconhecemos dentro de nós. Então, em primeiro lugar, deve estar o trabalho interior. O ser humano deve ter um comprometimento muito sério consigo mesmo, porque do contrário ele também não é útil para a sociedade. E falar demais de política é um vício. As pessoas estão viciadas na política brasileira. Não saem desse círculo vicioso. Elas estão gravitando em torno dos problemas políticos brasileiros. Os problemas políticos brasileiros se tornaram o núcleo da vida das pessoas.
Mas o núcleo de suas vidas deve ser o seu verdadeiro eu, o eu interior, a vida interior, o espírito. O maior comprometimento do ser humano deve ser com o autoconhecimento. De nada adianta debater apenas problemas sociais, econômicos e políticos se o indivíduo não se ocupa com ele mesmo. E muitas pessoas não se ocupam consigo mesmas. Estão aí debatendo política de segunda a domingo e não saem desse círculo vicioso, essa energia viciada. Porque tudo o que nós pensamos, o que nós debatemos, isso acaba criando em torno de nós uma atmosfera, uma energia, e dependendo ao que nós nos ligamos, nós nos prendemos, nós nos limitamos, nós nos alienamos, nós nos esquecemos de nós mesmos. E muitas pessoas estão se alienando de si mesmas, debatendo apenas a política. Eu não estou dizendo aqui que o ser humano deva esquecer a política. Cada um faz o que quer da sua vida, mas é preciso se preocupar consigo mesmo, primeiramente. É por isso que eu não faço mais vídeos de política. Eu liguei o Exploda-se, eu cuido da minha vida, eu procuro me conhecer e a partir disso eu procuro ajudar os meus semelhantes, de dentro para fora. Nós não conseguiremos ajudar os outros no sentido contrário, partindo apenas do ambiente externo, esperando tudo da política, porque a política brasileira não vai melhorar enquanto os cidadãos não despertarem internamente. A própria política, ela é o resultado daquilo que os seres humanos são. Uma boa política é resultado de uma sociedade de pessoas resolvidas consigo mesmas. E uma má política é resultante de uma sociedade decadente de pessoas que não se conhecem e que não se levam a sério e não fazem o seu trabalho interior. Então é preciso se preocupar consigo mesmo, primeiramente, resolver a sua vida e ligar o exploda-se muitas vezes. Fazer o que se as coisas não melhoram? Se nós não resolvermos a nossa vida, primeiramente, o ambiente externo também não vai resolver, também não vai melhorar, porque ele é apenas um resultado daquilo que as pessoas são dentro de si mesmas. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!